Meus irmãos e minhas irmãs, muita paz. Ao iniciarmos a transmissão de mais um dia de programação, nós agradecemos o amparo dos bons espíritos, responsáveis pela divulgação do bem, do amor, do espiritismo na Terra. O espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos orienta assim no livro Vida Feliz. Quem guarda rancor coleciona lixo moral e, consequentemente, termina enfermando. Mal que te façam não deve merecer o teu sacrifício. Se alguém deseja ver-te infeliz, age de forma contrária, vivendo com alegria. Se outrem planeja perturbar-te, insiste na posição de harmonia. Se aquele que se tornou teu adversário trabalha pela tua desdita, continua em paz. Para quem procura infelicitar os outros, a maior dor é vê-los imperturbáveis. Sê inteligente e não te desgastes à toa. Essa orientação de Joana, meus irmãos, é para a nossa vida feliz. Nós precisamos observar que o que os outros dizem ao nosso respeito, o que eles fazem, não tem nada a ver com o nosso mundo moral, o nosso mundo íntimo. Se nós formos infelizes porque alguém nos deseja infelicidade, se nós agirmos com falta de educação porque o outro é mal educado conosco, se nós respondemos e nos desequilibramos porque o outro é desequilibrado, nós assim poderíamos pensar, mas quem sou eu? Nós estamos na luta pelo equilíbrio, pela paz, pelo amor. E por isso a nossa palavra necessita ser a palavra que equilibra, a palavra amorosa. O nosso coração, nós podemos sim, mesmo diante das dificuldades do outro, nós podemos nos manter em paz. Mas vamos orar. Neste momento, são milhares de corações se unindo para a oração. Vamos vibrar, abrir um canal interdimensional, através do qual o amor de Jesus vem à Terra. Mestre, aqui nos encontramos, trazendo cada um de nós nossas feridas emocionais, nossas mágoas, nossas dores. Por isso, Senhor, nós te rogamos que o teu amor em forma de luz desça sobre nós, neutralize as energias deletérias que nós ainda trazemos armazenadas nos tecidos sutis da nossa alma. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a observarmos que nós temos escolha diante da infelicidade. Nós podemos dizer sim à alegria de viver, à paz e ao amor. Abençoa, Senhor, toda a humanidade. Que os homens se aquietem e te ouçam, e que o teu reino de paz seja em cada coração. Obrigada, Senhor, e que assim possa ser. Está no ar o Despertar Espírita e nós vamos conversar hoje com Leila Brandão. Ela é escritora, parapsicóloga, expositora espírita. E Milton Menezes, ele é bacharel em psicologia, escritor e expositor espírita. E o nosso tema de hoje, gente, é divórcio, ciúmes e traição. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Bem-vinda, Leila. Obrigada, Yasmin. Como sempre, é uma alegria estar com você nesse trabalho do bem. E até porque estamos diante de uma autoridade aqui, que é o Milton. Não é? Né? É verdade. Bem-vindo, Milton, ao nosso programa. Também é um prazer muito grande voltar aqui ao programa de vocês. Que coisa boa. As mudanças que estão acontecendo na sociedade provocam momentos de crises. E talvez daí tenha surgido a ideia de que a família está se destruindo. O ser humano tem a capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças.
Porém, em muitos casos, quando as situações surgem difíceis, elas alteram o ritmo da vida, deixando marcas, criando traumas, principalmente quando crianças e jovens não foram preparados para os desafios dentro e fora do núcleo familiar. Como manter os laços de amor, de amizade e respeito diante de crises emocionais e muitas vezes separações definitivas? Como conviver com as mudanças que vêm ocorrendo na estrutura familiar? É sobre isso que o nosso programa de hoje vai tratar. E não é fácil, né? É um tema muito delicado, né? Precisaríamos de falar o dia inteiro sobre isso. É verdade. Olha, ainda ia sobrar assunto, né? Porque eu acho que esse é um dos grandes desafios da humanidade. É verdade, Yasmin. E o mais importante num relacionamento entre as pessoas é o amor a si mesmo. Esse é o principal amor. As pessoas, pelo fato de não se gostarem, não se identificarem como filhos de Deus, que a identidade com Deus é que nos torna amoráveis. É a gente buscar esse amor que a gente tem dentro. E aí fica mais fácil o relacionamento, porque nós somos seres imperfeitos. Cada um de nós é movido pelas suas dificuldades, pelos seus registros íntimos, pelas suas paixões, pelas suas emoções mal resolvidas. E aí, quando vai na convivência familiar, tudo isso aflora. Você busca no outro aquilo que você não tem, não é? E essa imperfeição faz com que a gente se machuque mutuamente. Mas se nós tomarmos consciência, tem que ser uma tomada de consciência. Se a gente tomar consciência que somos filhos de Deus, imperfeitos, mas estamos trabalhando o aperfeiçoamento moral e espiritual, a gente vai ter mais tolerância com o outro, é o que você falou, que ele também tem as suas imperfeições. Isso para início de conversa. Só para início. Como manter, Milton, os laços de amizade, de respeito, de carinho na vida cotidiana entre um casal? Esse é um grande desafio. Primeiro, além do que a Leila falou, nós temos um certo vício, um ranço de uma concepção do relacionamento, principalmente o relacionamento amoroso, e de que na verdade nós vamos encontrar no outro a outra metade que vai fazer com que a gente seja feliz. E isso cria um grande problema, porque a gente então depende que o outro esteja com a gente e seja de uma determinada forma para que a gente seja feliz. E aí, como, na verdade, nós somos diferentes e não necessariamente vamos atender as expectativas uns dos outros, quando essas diferenças começam a aparecer, eu começo a falar assim, não, mas você não pode ser assim, você tem que ser assado. Você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo. Porque no meu padrão de príncipe encantado, você tem que fazer. Né? Essa reação não se adequa. E a própria evolução do relacionamento, ele leva um pouco a isso. Porque quando a gente começa e inicia um relacionamento, a gente não conhece necessariamente o outro, e as coisas que vão acontecendo vão fazendo com que também a gente vá mudando os nossos valores, aquilo que é importante, projetos. Então, se a gente não tomar cuidado de acompanhar isso, de alimentar e nutrir essa atualização permanente, quando a gente se depara, a gente vê que, na verdade, há uma grande defasagem entre as pessoas. Então, a forma de poder manter isso é essa compreensão de que, na verdade, não é o outro que vai completar a minha felicidade, porque senão o outro se torna refém ou escravo da minha felicidade, da minha necessidade. Eu costumo brincar, para levar as pessoas a pensarem sobre isso, que é como se a gente pegasse a nossa felicidade, é uma coisa importantíssima, a gente coloca num pacote belíssimo, faz um belo de uma embalagem, coloca um laço fantástico, um enfeite e coloca no colo do outro. E aí fala assim, não sacode, não quebra, olha, cuidado que é frágil, coloca aqui, coloca ali. E isso é que faz com que muitas das nossas diferenças, dos conflitos, eles surjam, porque a gente começa a criar um tipo de expectativa que tende ou a frustrar a gente ou a tentar com que a gente imponha ao outro aquilo que a gente espera dele para que a gente seja feliz. É claro que a troca e o convívio tem uma finalidade fundamental na nossa vida, né? Eu recentemente escrevi sobre competências pessoais essenciais na vida. De um modo geral, para qualquer tipo de empreendimento, projeto que a gente tenha na vida, nós temos algumas competências, coisas que nós temos que ter, que são essenciais. E uma delas eu identifiquei como sendo uma disposição ativa para se relacionar. A disposição ativa para se relacionar é fundamental, porque cada vez mais a gente sabe que só na troca com o outro é que a gente pode crescer.
É a troca efetiva e aberta com o outro que vai fazer com que eu possa considerar um ponto de vista diferente, uma perspectiva que eu não tinha. E outra, só convivendo com as pessoas é que a gente consegue fazer projetos maiores, porque hoje os projetos estão tão complexos na vida, casamento, carreira, que a gente depende necessariamente da colaboração e da solidariedade de outras pessoas para construir grandes projetos. Então, se a gente não tiver essa compreensão, a gente não vai ter a tolerância ativa de poder conviver com as diferenças para poder construir um crescimento mútuo. Não só eu cresço com o que eu não sei e que você sabe, com a experiência que você tem e eu não tenho, como também eu agrego a você essa troca. Mas para isso eu preciso estar pleno. Eu não posso esperar que você que venha completar a minha felicidade. Eu preciso estar pleno e você estar plena. E na hora que, então, em vez de eu ter 50% e você 50%, eu sou 100% e você é 100%, nós temos um encontro de 200%. Olha que beleza! E outra, né? Se eu sou 50%, se eu sou 50% e você é 50% para ter 100%, você não pode fugir. Você não pode ir embora, você não pode se separar, você não pode morrer. Você não pode mudar de relacionamento, porque senão eu vou ficar infeliz. Eu acho que o casamento também, Milton, é uma questão de negociação. Você tem que estar disposta a negociar muitas coisas, porque cada um tem um projeto dentro do que aprendeu a respeito da vida e tudo, e nem sempre o seu projeto vai de acordo com o projeto do outro. Com relação aos filhos até, o que você pensa sobre o seu filho, o que você deseja para ele, quais são as suas expectativas. Então, eu fiz do meu casamento uma perfeita negociação. A gente negociava tudo, até que religião os meninos teriam, como seria, tudo isso numa negociação honesta. Agora, Yasmin, o que eu mais acho legal da gente falar no casamento é da traição. Olha, mais legal. Eu acho que é uma das coisas mais terríveis e difíceis para depois nós continuarmos caminhando, né? Não é fácil. Não, porque é o que é mais inquietante nos dias de hoje. Então vamos lá, Leila, vamos falar sobre a traição. Segundo uma pesquisa do Dr. Jablonski, que ele colocou no livro dele, Até que a Vida nos Separe, 60% dos casamentos, os homens traem as suas esposas. E 40% as mulheres traem. Ele acha até que esse número é maior porque as mulheres não confessam facilmente que traem os maridos. Já os homens acham até entre eles bonito dizer que teve uma aventura, etc. Eu diria que talvez o número dos homens é um pouco menor, porque muitos se gabam sem fazer, e talvez o número das mulheres seja um pouco maior, porque elas omitem. Porque culturalmente tem uma questão em relação a se há uma certa valorização dessa atuação masculina fora, extramuros, né? Enfim. Então, realmente, esse é um tema que toca muito os corações. Verdade. Porque muitas pessoas traídas depois, inclusive, desenvolvem não apenas problemas emocionais, mas no corpo. Né? Muitas doenças se originam disso. Pelo seguinte, eu gosto da música do Chico, que ele fala, me perdoe por te trair. Eu te perdoo por te trair, aliás. Porque as pessoas pensam que estão traindo a outra, elas estão traindo a si mesmo. Todo traidor trai primeiramente a si mesmo. É que as pessoas não pensam a respeito disso. Porque se você arrumou um relacionamento fora do seu casamento e acha que está traindo a sua esposa, você está traindo o seu próprio projeto, né? Você vai ter que viver se escondendo, viver falando mentiras, viver uma vida falsa, totalmente enganosa. Então, isso é uma traição da própria vida. Você não acha, Yasmin? Com certeza, nós estamos precisando avaliar isso a todo momento, né? Porque não é apenas a traição conjugal, mas quantas vezes nós traímos a nossa própria ética, aquilo que nós desejamos ser, o nosso projeto de vida. Mas continuando com a traição, como deve agir a pessoa que pensa em trair? Essa é uma situação delicada, porque cada vez mais, e pela maior facilidade que nós temos de rever os acordos de compromissos de casamento, pela possibilidade de divórcio, a facilidade que a legislação hoje oferece em relação a promover isso, que eu acho que é um avanço, porque não adianta também se manter uma relação que não está em bases de carinho, respeito e afeto. Enfim, isso eu acho que foi uma grande ilusão, né, de que o formalismo garantiria respeito ou a estrutura familiar, porque se a base de respeito e amor não está consolidada, aquilo ali vai ser só uma casca que não se sustenta. Eu acho que essa
possibilidade, essa facilidade, ela deve ser encarada com responsabilidade. E é natural que com essa facilidade, se eu tenho o grande problema é esse, que se eu tenho algum tipo de problema no meu relacionamento, ao invés de, num primeiro momento, eu buscar a forma de equacionar, de resolver aquele tipo de defasagem, de conflito, porque conflito sempre vai existir. Porque como nós somos pessoas diferentes, nós vamos ter sempre pontos de vista diferentes, experiências diferentes, projetos diferentes, etc. O problema é que, ao invés de encarar a resolução dessas diferenças, a gente acaba achando e supondo que alguma coisa, uma outra solução, ela possa ser mais viável, prazerosa, mais efetiva do que aquela resolução. E isso é um fato. Nós podemos, no nosso dia a dia, mesmo estando numa relação estável, equilibrada, de repente nos deparar com uma outra pessoa que nos atrai, que nos parece interessante, que parece ter um vínculo. Mas então essa pessoa que tem nesse momento um conflito entre uma escolha, entre preservar um compromisso com aquela pessoa, porque nós falamos de um acordo, né? A fidelidade, ela acaba de alguma forma, ela estando implícita num acordo de relacionamento. Na hora que a gente pensa ou percebe que está num conflito entre uma escolha até outra, o mais, apesar de ser difícil, mas o mais importante, o ideal, seria a gente poder questionar assim, peraí, como é que eu vou lidar com esse compromisso que eu tenho na medida que sinto uma certa disponibilidade para um outro tipo de relação? Porque isso vai fazer com que eu tenha uma condição de responsabilidade e mesmo que eu vá para uma relação extraconjugal, para uma traição, como a gente está chamando, eu vou estar consciente de que estou fazendo aquilo pensado. E isso tem uma consequência. Claro. Tem uma consequência para mim, que eu estou fazendo e vivendo um conflito e fazendo uma escolha que está rompendo com um determinado compromisso. Tem uma consequência para a pessoa, porque mesmo que ela não saiba conscientemente, em algum nível ela sabe que tem alguma outra energia participando já daquela relação. E da própria pessoa do relacionamento extraconjugal, que sabendo ou não, também passa então a estar inserida nesse contexto. E aí, mesmo que então ambas das pessoas não saibam, né, desse relacionamento, elas estão energeticamente, inconscientemente inseridas nisso. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade, qualquer um, sejam homens, sejam mulheres, porque hoje isso, na verdade, a gente no consultório identifica isso, que são conflitos vividos hoje, tanto pelo universo masculino como feminino, do conflito que normalmente uma traição traz, um conflito emocional. Na hora que a gente está sujeito ou propenso a essa escolha, pensar assim, bom, como eu vou lidar com o meu compromisso já assumido para encarar esse outro? É muito interessante o que ele falou, Yasmin, que eu quero enfatizar também a questão da energia. Certa vez eu tratei de uma moça que ela sentia que quando o marido dela chegava em casa, tinha uma energia que ela não conseguia entender qual era, ela não se sentia bem estando com seu marido, porque ela sonhava, inclusive, ela sentia presenças espirituais estranhas entre ela e o marido, até descobrir que ele estava num relacionamento com uma pessoa muito desequilibrada e que essa pessoa tinha acompanhamentos espirituais desse nível. Interessante que não é uma pessoa espírita que já tem essa linguagem que nós temos, sabemos dos acompanhantes espirituais e tal, mas era uma pessoa que tinha sensibilidade ao que ele falou. A energia muda. É como se a energia dela estivesse sendo roubada para ser utilizada em outros campos de atividade que não o da honestidade, da sinceridade, da paz de espírito, em que ela tentava levar o seu relacionamento conjugal. Mas, Leila, então agora vamos para o foco do traído ou da traída, daquela pessoa que está sentindo-se abandonada, abandonado. O que essa pessoa pode fazer para não cair no desequilíbrio? É verdade, isso daí é um caminho que exige da pessoa um comportamento até religioso, de fé. Eu digo isso porque, não sei se você leu aquele livro Se Eu Soubesse, que é um pesquisador americano que fez uma entrevista entre 50 executivos bem-sucedidos nos Estados Unidos, e eles, no final, ela perguntava, o que você faria se você voltasse a 25 anos atrás? Por isso que o livro chama Se Eu Soubesse. E a maioria deles, no final, disseram que eles teriam buscado um caminho religioso. Porque quando você é jovem, você não lembra de Deus, em determinados momentos da sua vida, você vai precisar
de estar com essas vibrações em torno da espiritualidade maior para se equilibrar. Porque é difícil você descobrir que aquela pessoa que você confiava tanto chegou a esse nível de decepção para o seu emocional. Porque a pessoa se descobre, de repente, sendo roubada naquilo que ela oferece de melhor. Né? Assim? Então, é preciso que, nesse momento, a pessoa precisa usar da oração mesmo, pedir ajuda a pessoas que são religiosas, que possam ampará-la para que ela se equilibre e não torne o seu ambiente doméstico todo adoecido. Porque as crianças percebem o que está acontecendo. E a mãe, se ela se entregar àquela paixão desequilibrada, ela vai prejudicar todos os seus filhos. Então, é necessário, os nossos irmãos que nos ouvem aí, e que estão passando, certamente, por desafios desse, respire, se acalme e busque ajuda espiritual, não importa em qual religião, não é? Busque ajuda espiritual, não é, Milton? Quando a gente focaliza na situação do traído, né, daquele que de alguma forma se surpreende ou é surpreendido por uma realidade, porque na verdade é isso, né? É uma realidade. A pior situação do traído é ele perceber que havia uma realidade que, mesmo que ele sentisse, ela se revela ali na declaração da traição, no aparecimento de um outro relacionamento, etc. Primeiro, e como orientação ao traído, né, no sentido do que fazer, evitar a todo custo, como você falou no início do programa, a questão do rancor, do ressentimento. Por quê? O ressentimento, o ressentir, faz com que, de alguma forma, a nossa estrutura psíquica, e aí, muitas vezes até somatizando, ela vai trazendo um nível de desequilíbrio, não só emocional, mas físico, que pode resultar no aparecimento de doenças que vêm em decorrência da manutenção desse ressentimento. E a própria Joana de Anjos, quando você citou no início, ela fala sobre o ressentimento, o rancor, a mágoa, que ela fala que é como se fosse um mofo. Ele corrói a viga que sustenta ele próprio. Ou seja, enquanto eu mantenho a mágoa, o ressentimento e o rancor, eu me destruo, porque quem traiu, muitas vezes não está nem mais aí para isso. Já está noutra, já está pensando em outra coisa, achou que se livrou daquele peso, ou então da responsabilidade, enfim, e está num outro tipo de sintonia. Mas a gente é que acaba, então, mantendo, ressentindo aquilo. E o outro passo, que é o mais importante, é poder identificar que, na verdade, nessa desilusão, ou nessa decepção que a gente experimenta, ela é fruto da nossa ignorância daquela realidade que a gente não conhecia. Então, na hora que ela aparece, eu costumo dizer sempre isso, a desilusão é a pior dor, mas ao mesmo tempo é a melhor dor que existe. Porque a desilusão ela é dolorosa porque ela nos coloca como a gente estava enganado, como a gente estava iludido. Mas, em compensação, ela é a melhor dor porque ela nos coloca exatamente em contato com a realidade. Então, essa é a realidade que eu, a partir de agora, vou ter que lidar. Se eu imaginava que existia um compromisso da outra pessoa, então eu conhecia pouco a outra pessoa, porque ela não foi capaz de manter aquele compromisso que eu imaginava que ele estava cumprindo. Na parapsicologia, só para enfatizar isso que ele está dizendo, tem uma frase muito interessante que eu sempre trago como meu carro-chefe, que é: o outro não é contra você, ele é a favor dele. Isso muda a perspectiva das coisas. Se ele foi buscar um outro relacionamento, não é porque queria me magoar ou queria magoar você. Ele queria estar bem com ele mesmo. Ele buscou de forma equivocada. É a forma que ele tem de lidar com a vida. É a forma que ele situações. Entendeu que seria melhor. Então, ele não quer contra. Tanto é assim que a gente vê que as pessoas que traem, elas não ficam bem com elas mesmas, porque elas sentem que machucou alguém. E machucar alguém não é uma coisa que te faça feliz, por pior que você seja, né? Então, é sempre a gente olhar o outro com essa perspectiva. Ele não me quer mal, ele quer bem a ele mesmo. E ele se equivocou nessa busca. E tem uma coisa que eu acho que é importante para quem passa pela situação de se sentir traído, que é reavaliar qual era a sua própria perspectiva em relação ao relacionamento, para, primeiro, não ter percebido que havia alguma coisa diferente.
E segundo, se alguém busca num relacionamento fora algum tipo de realização, é porque naquele relacionamento já também havia um tipo de lacunas, de diferenças que a pessoa não se deu conta. E isso é importante para ela crescer como pessoa, até para a construção de um novo relacionamento, dela poder também entender esse fenômeno, esse momento da vida, como algo que está também procurando trazer um ensinamento muito grande. Para a gente que considera, então, a reencarnação, isso passa a ter uma dimensão maior ainda. Porque também sabemos que, muitas vezes, experiências como essas estamos vivendo ou revivendo experiências como essas para, às vezes, reconstruir uma forma de resposta, de reação a elas mais adequadas. Porque, muitas vezes, em função desse tipo de reação, de situação, já reagimos no passado, às vezes, pela via passional, ou do suicídio, ou do assassinato. Ou também de que, já que eu fui traído, então agora eu não quero nunca mais respeitar ninguém, então sou capaz também de desrespeitar e desvalorizar os relacionamentos. Então, a vida também encontra nessas situações, porque não há vítima em nenhuma dessas situações da vida, oportunidades significativas de aprendizado sobre a valorização do amor próprio, às vezes, do próprio relacionamento, de família, etc. Então, cada um de nós, e por isso que não tem como generalizar, cada um de nós, numa experiência como essa, está diante do desafio de um aprendizado completamente singular. Claro que muitos são semelhantes, são muito próximos, né, parecidos, mas cada um de nós está passando por isso, para um aprendizado diferenciado e significativo para o crescimento espiritual. Muito bem. Gente, nós vamos dar uma pausa. O assunto realmente é muito interessante, mas nós voltamos já já. E você pode continuar participando do nosso programa. Fique agora com o musical Laços de Família, do grupo Acorde da Paraíba. Fique conosco. Deixe-se levar dos desatinos e ser. Quero escutar vocês cantando comigo. Coisa linda. Olham pra si. Não sabem como suportar. Quantas pessoas sofrem por não ter ninguém do seu lado? Quantos casais se perdem no vazio por estarem separados? Vamos lá comigo. E deixam-se levar nos desatinos e sentem falta do amor. Olhem pra si e veem que estão sofrendo, não sabem como suportar a dor. Bom é você abraçar seus familiares no aconchego amigo. Bom é você chegar no lar contente, do sorriso fazer um abrigo. Ame sua família, mesmo que nela exista alguém que lhe aproveite o momento de esclarecimento, o futuro se pode. Vamos lá, todo mundo cantando o refrão com a gente, batendo palmas. É hora de apertar os laços da família com amor, ligando todos felizes da mesma união, no pulsar de um só coração. É hora de apertar os laços da família com amor, ligando todos felizes da mesma união, no pulsar de um só. La 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 la. Bom é você abraçar
aconchego, amigo. Bom é você chegar no lar, do sorriso fazer. Que lindo! Ame sua família, mesmo que nela exista alguém que lhe magoou. Aproveite o momento de esclarecimento, no futuro se colhe o que semeou. É hora de apertar os laços da família com amor, brigando todos felizes na mesma união, no pulsar de um só coração. É hora de apertar os laços da família com amor, brigando todos felizes na mesma união, no pulsar de um só. La 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 Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte lança para o mês de junho o CD do seminário As Energias da Vida e a Mente Humana, volume 2, de José Raul Teixeira. O evento ocorreu na cidade de Arara, São Paulo, uma realização da editora Frater. José Raul é físico, escritor e expositor espírita, com passagem por todos os estados do Brasil e por vários países, disseminando a doutrina espírita. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$20 você vai receber o CD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, 15 anos a serviço do bem. Está no ar a Web TV Nova Luz. Diariamente você pode acessar conteúdos que vão iluminar o seu dia. Entrevistas musicais, depoimentos, visualizações terapêuticas, programas com auditório e muito mais. Você participa pelo telefone ou pela internet e recebe brindes produzidos pelos trabalhadores da arte espírita. Acesse tvnovaluz.com e confira nossa grade de programação. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Estamos de volta com o nosso Despertar Espírita. A loja virtual do Clube de Arte está com descontos imperdíveis, gente. E a promoção desta semana é o livro Aprendendo a Viver, que é um lançamento de Djalma Santos, mais o DVD Cura e Autocura, de Divaldo Franco, que não ficou por aí não, mais o CD Superando a Depressão, com Milton Menezes. Gente, olha, são mais de 100 produtos à sua disposição na loja virtual. É simples, é só ligar 3017-9800, 3017-9800 ou acesse loja.clubedearte.com.br.
loja.clubedearte.org.br, e você vai ver, olha, cada produto ali, que eu recomendo com empenho. Gente, nós ficamos pensando na questão dos filhos diante de um casal que está com problemas, né, de separação, problemas de convivência, traição. Como é que fica isso, Leila? Acho que os pais têm que pensar nos filhos. Eu sei que nessa hora de muita raiva, de muita indignação, de muita tristeza, às vezes se deixa de pensar no filho, que está sofrendo o mesmo processo. Os filhos estão sofrendo o mesmo processo da questão energética familiar. Então é necessário que a mãe, principalmente, que diz que a mãe é a bruxa, né? o Gaiarsa que fala isso, que a mãe é a bruxa de vassoura, né? Eu não concordo com isso não, viu, gente? Também não. Eu estou falando porque é interessante que a gente deveria ser fada, mas muitas vezes nós mulheres nos tornamos realmente bruxas quando não levamos em consideração a emoção dos nossos filhos. E é nesse momento que a mulher tem que pensar que o outro parceiro dela, que é pai das crianças, precisa ser respeitado por mais errado que ele esteja. Até porque, para preservar a imagem do pai para os filhos, que as consequências são graves quando um filho cresce com uma imagem muito ruim do pai. Filho precisa de mãe e de pai. E é o pai que ele recebeu, né? E não foi por acaso, a gente dentro da doutrina espírita sabe disso. Então é necessário que haja um respeito a esses filhos, de não denegrir tanto a imagem do pai e vice-versa, quando também o homem é traído e coloca a imagem da mulher como se fosse a pior coisa do mundo para os filhos. Não é, Mildo? Você não acha que esse momento é o momento que se tem que pensar nos filhos para preservá-los da dificuldade do mundo adulto? Eu acho principalmente a grande dificuldade é a gente, como adultos, o casal, ele conseguia fazer a separação entre que é o papel do marido e mulher e do papel de pai e mãe. Porque a gente pode ter ex-marido e ex-mulher, mas não tem ex-pai e ex-mãe. É verdade, não podemos parar, não podemos deixar de pensar nisso. Então, quer dizer, essa que é a questão. Uma coisa é eu estar questionando, discutindo a minha relação, o meu desejo de manter uma relação, a outra é o meu compromisso, a minha responsabilidade como pai ou como mãe. Porque, de um modo geral, acaba-se tendo sempre essa noção da mãe bruxa, porque a ideia de ser sempre o homem a atrair a mulher, que hoje já não é essa a realidade. Nós temos hoje situações onde ambos do casal, tanto o marido como a mulher, estão questionando e revendo e às vezes buscando outros relacionamentos, buscando a separação para buscar uma outra possibilidade de ser feliz, e isso coloca numa realidade que afeta decisivamente, diretamente a educação, a estruturação psíquica das crianças. Porque uma coisa é você conseguir, como casal, mostrar, inclusive para os seus filhos, que é possível recomeçar a sua vida e buscar ser feliz a qualquer momento da sua vida. Isso é um fato. A outra é quando isso tem um preço da felicidade, do respeito, enfim, e que passa, inclusive, na estruturação daquela criança, daquele jovem adolescente, uma concepção e um tipo de experiência que ele pode, inclusive, levar para a sua própria experiência de relacionamento amoroso. E a gente não pode deixar de sempre considerar aqui que, como a gente considera a visão reencarnacionista, isso pode, numa situação como essa, mal conduzida ou sem o respeito adequado, pode disparar nesse jovem, nessa criança, as lembranças de traumas de vida passada, de abandono, de ter sido preterido, de ter sido, enfim, negligenciado no cuidado, por conta de outras questões que não a relação amorosa que um pai e uma mãe devem sempre ter pelo filho, por uma condição básica da relação e da paternidade e da maternidade. Então, o mais difícil, acho que para um casal que está pensando na separação, ou está encaminhando a separação, é ter esse discernimento, porque o que, infelizmente, a gente observa é os filhos, muitas vezes, servirem de instrumento de ataque ou de caminho para atingir machucar ou levar outro, né? A algum tipo de problema, ou de reclamação, ou de queixa, enfim, de imagem,
para o outro que está saindo da relação, etc. Infelizmente, isso é muito comum. Isso é muito comum. E nós precisamos pensar bem a respeito disso. Não podemos utilizar nossos filhos como armas para ferirmos aqueles que nos magoaram. Isso é terrível, mas sem sentir, sem refletir, muitas vezes nós vemos que há esse problema, né? Com certeza nem o pai nem a mãe desejam isso, mas sem querer acabam fazendo. Por isso que mesmo sendo difícil, mas quanto mais transparência se tenha no casal sobre os motivos, as insatisfações, o encaminhamento de uma resolução de uma separação, quanto mais clareza e transparência se tenha isso, mais fácil se é de preservar não só a questão emocional e psíquica e de educação dos filhos, como também a manutenção depois de um relacionamento razoável, civilizado, saudável do pai e da mãe daquele casal que se separou. Porque, de alguma forma, continuam sendo responsáveis pela educação, pela orientação e pelo exemplo, a manutenção dos seus filhos, mesmo não estando mais convivendo. Então, quanto mais transparência se tenha nesse momento difícil, muitas vezes, das insatisfações e desse tipo de desfecho, maior é a possibilidade das crianças entenderem o que está acontecendo. É porque os filhos entendem o que está se passando. Eles querem uma explicação e sofrem. Tem um livrinho muito bom do Rubem Alves que chama Selva e o Mar, que eu recomendo às pessoas que estão passando por esse processo que possam entregar aos filhos para eles entenderem que muitas vezes a mamãe é mar, o papai é selva, mostrando, fazendo uma analogia entre a ambiência de uma selva e a ambiência de um mar. Os horizontes são diferentes, o aspecto físico é diferente. Então, quando eles perceberam que não dava certo, se o homem fosse morar, como disse o Rubem Alves, o homem que é selva fosse morar no mar, ele ia ficar infeliz. A mulher que é mar fosse morar na selva, ia ficar infeliz. Então, decidiram pela separação. Mas o interessante no livro é mostrar que a criança tem selva e tem mar. Ela é 50% pai, 50% mãe. Então, não se pode puxar para um lado só. Eles precisam de respeitar o pai e respeitar a mãe, e eles são capazes de entender se os pais souberem levar esse processo com calma, com paciência, com equilíbrio, clareza, como disse. E muita oração, pedindo socorro à clareza, espiritualidade superior para que nós consigamos nos manter em equilíbrio diante da dor. Porque há dor, sim, numa separação, de ambos os casos, né? Tanto do homem quanto da mulher. Claro. E como é que fica essa situação dos enteados? Pois é, os enteados, na maioria das vezes, eles ficam resistentes, né? Ao novo, a madrasta, vamos dizer, que a gente devia chamar padrasto, de né? boadrasta. Né? Devia ser boadrasta, porque madrasta... Até coloco no meu livro A Mãe na Vitrine sobre a boadrasta, né? Porque, na verdade, essa mulher, ela quer realmente ajudar a criança, ela quer fazer com que a criança cresça. Tem até nas histórias infantis daquela madrasta que mandou buscar o coração, uma coisa simbólica, né? Mandou o caçador tirar o coração da Branca de Neve, né? Branca de Neve, não, da Cinderela. Não, né? é da Branca de Neve. É Branca de Neve, é. Branca de Neve. Branca de Neve mandou tirar o coração. Mas isso é um sentido figurado, que ela quer conquistar o coração realmente da enteada. E essa dificuldade existe, mas com paciência, a com gente vai clareza, superando, como né? ele diz, com muita E diálogo, né? honestidade, muito diálogo. Wilton. E uma coisa que é importante para quem está envolvido numa situação como essa, de lidar com enteados, é que é possível que você tenha algumas dinâmicas que normalmente acontecem nesse tipo de situação. O enteado, filho de um agora do novo casal, sentir que, por exemplo, a boadrasta roubou o pai da mãe, então tem uma certa dificuldade disso, como também, às vezes, a própria nova esposa achar que, de alguma forma, o novo filho rouba a atenção, o carinho do parceiro, e vice-versa em relação ao homem. A consciência de que essas dinâmicas são naturais faz com que a gente possa encarar, mesmo em situações em que isso surja como um conflito, a compreensão para que possa se restabelecer um tipo de equilíbrio, porque é uma oportunidade de que aquele novo casal possa estar buscando a sua realização, a sua felicidade, a reconstrução de uma família, e que também se ganha com essa possibilidade de ter enriquecido os relacionamentos. É preferível ver talvez um pai agora feliz num novo relacionamento do que infeliz num relacionamento antigo.
Por isso que a transparência é tão importante, né? Que os pais possam dialogar com os filhos. Agora, cada vez mais, disso. como nós temos os casais buscando novos relacionamentos, que se separam, buscam novos relacionamentos, e daí geram os novos filhos do novo relacionamento. Nós criamos uma rede de irmãos com paternidade, maternidade diferenciada, mas que tem um laço consanguíneo indireto muito consistente. Ou seja, precisamos pensar que também a necessidade de respeito e de transparência favorece a que todos eles possam se sentir amparados no sentido do carinho, do amor, que é o que vai dar sustentação e apoio para que cada um deles, como espírito, possa estar estruturando a sua nova encarnação. E não devemos deixar de lado de pensar que esse tipo de situação que nós verificamos está construindo uma nova realidade de uma sociedade mais à frente, onde essas relações elas vão ter que ser buscadas principalmente pela essência do afeto que reúne essas pessoas, e não pelos laços formais jurídicos, né, ou legais, mas aquilo que essencialmente pode reunir essas pessoas. Isso está construindo nesses jovens que mais à frente vão ser adultos, talvez uma necessidade de buscar refinar o que realmente eles estão buscando num relacionamento, porque hoje a gente vê vários motivos para se buscar um relacionamento. Né? Às vezes pelo interesse mais físico, mais de atração física, de outros interesses, ou muito superficial e circunstancial, mas que de repente tende a trazer esse tipo de consequências de pouca consistência e da fragilidade desses laços. Me parece que, ao contrário de fragilizar os laços da família, isso vai fazer com que uma nova geração comece a questionar o que realmente a gente está buscando numa família. E isso pode, inclusive, fazer um efeito contrário, de dar muito mais solidez a efetivos laços afetivos na formação da família. Muito bom. Gente, infelizmente, nós estamos finalizando o nosso programa. Temos um minutinho para nossas palavras finais. Leila? Olha, meus amigos, eu desejo que vocês construam um ambiente de paz no seu lar. Não importa se o seu lar tem filhos do primeiro casamento, do segundo, não importa se o seu lar é um lar de 2 mulheres ou de 2 homens, o importante é a construção do afeto no nosso coração. A nossa alma se alimenta de amor e tudo mais fica por aí, né, Yasmin? Tudo mais nós deixamos na terra. O afeto é o que nós levaremos para a dimensão espiritual. Muita paz para todos. Eu diria, Yasmin, que acho que assim, uma grande reflexão em relação a esse tema, que com certeza caberia aqui vários outros programas, é que quando a gente se depara e se confronta com esse tipo de conflito, me parece que o grande desafio que nós temos é aprender a conviver com a diferença. Porque, de um modo geral, a maior parte dos conflitos que nós temos nessa área que a gente abordou hoje, elas estão por uma dificuldade de nós contemplarmos, aceitar que o outro pode ter impressões, opiniões, valores diferentes do nosso, e que isso não o torna menor, pior ou errado, mas diferente. Porque quando a gente considera isso, tanto nas relações de relacionamentos amorosos como de filhos, nós vamos poder ter na compreensão e na compaixão uma forma muito mais efetiva de compreender, sustentar, orientar, que são responsabilidades e consequências naturais que nós temos dos relacionamentos. Então, se nós passamos por esse tipo de dificuldade, o que isso tudo está querendo nos ensinar na construção nesses relacionamentos? Então, eu acho que essa que é a grande reflexão que a gente pode trazer para todos que de alguma forma tangenciam ou passam por dificuldades como essa, né? Muito obrigada, Milton. Muito obrigada, Leila. Foi um programa precioso, com certeza muito útil, trazendo reflexões importantíssimas para a construção da nossa felicidade. E eu convido você agora a compartilhar conosco de uma visualização para a paz do nosso lar. Acalme o seu corpo. E muitas vezes você pode acalmá-lo observando a respiração, outras vezes observando os sons ao seu redor. Utilize a sua forma, aquela que te traz uma tranquilidade profunda mais rapidamente. Você pode inspirar-se nessas imagens que estão surgindo agora para você. E neste momento, de tal forma o seu corpo se acalma e a sua mente também, que você pode visualizar
a presença de Jesus na porta de entrada da sua casa. Imagine-se abrindo a porta e percebendo e desejando que Jesus adentre. Observe a figura do Mestre com os seus cabelos sobre os ombros, a luz e o amor que exalam desta figura singular, deste Senhor das nossas almas, o pastor querido. Ele aí está, na sua sala, e o amor de Jesus neutraliza neste momento todas as energias deletérias que possam haver aí. Com o Mestre, entidades amigas vêm, falanges de proteção dos lares, neste momento, adentram o seu lar, retirando entidades perturbadoras que possam ter se aninhado na sua casa. Eles são conduzidos, esses espíritos, para o tratamento que eles necessitam no mundo espiritual. Eu peço a você agora que imagine Jesus se encaminhando para o seu quarto, o lugar onde você dorme. Sinta a presença do Cristo aí, exalando energias poderosas que envolvem todo o ambiente. A sua cama, o lugar onde você recosta, onde você deixa o seu corpo repousando em sono. Que a sua cama seja envolvida neste momento pela luz do Cristo. Visualize uma luz em torno da sua cama. Visualize energias poderosas sendo ativadas aí, de forma que ao você dormir, você possa ter retomadas as energias salutares para o seu corpo. Você pode continuar com esta visualização, conduzindo o Mestre ao quarto de dormir dos seus amores, conduzindo Jesus a todos os recantos do seu lar. Usufrua deste momento especial. Cuide-se bem e seja feliz. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte lança para o mês de junho o CD do seminário As Energias da Vida e a Mente Humana, volume 2, de José Raul Teixeira. O evento ocorreu na cidade de Araras, São Paulo, uma realização da editora Frater. José Raul é físico, escritor e expositor espírita, com passagem por todos os estados do Brasil e por vários países, disseminando a doutrina espírita. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$20 você vai receber o CD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, 15 anos a serviço do bem. Está no ar a Web TV Nova Luz. Diariamente você pode acessar conteúdos que vão iluminar o seu dia. Entrevistas musicais, depoimentos, visualizações terapêuticas, programas com auditório e muito mais.
Você participa pelo telefone ou pela internet e recebe brindes produzidos pelos trabalhadores da arte espírita. Acesse tvnovaluz.com e confira nossa grade de programação. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia.